Voltei. Olá, turma. Alguns alunos aqui, Raquel, por exemplo, ela enviou para mim as atividades, eu vou dar uma olhadinha hoje, certo? E dou feedback para você. Ainda essa semana, tá? Bem, aula passada eu fiz a revisão com vocês, aí eu tenho que avisar, mas que eu pensei que as provas eram hoje, ia começar essa semana, aí eu tinha feito a revisão, até enviei, né, até enviei a revisão para vocês, não foi? Por e-mail. Algo aconteceu. Hoje eu vou iniciar tudo, não é, com vocês para o nosso simulado. E no finalzinho, umas 11 e pouco, 11 e meia por aí, eu faço a revisão com vocês novamente dos assuntos, tá certo? Então, vou fazer isso. Quem puder ler, me ajudar aqui na leitura, eu agradeço. Quando eu compartilhar aqui até, tá bom? Então, vamos lá. Aqui. Esse aqui. Deixa eu ver aqui, tá? Rapidinho. Todos. Olha, na gramática de vocês, né, nós já vimos aqui os assuntos para prova, né? Comunicação, função da linguagem, né? Pressupostos subentendidos. Fizemos os exercícios, né? Até adiantei, pensando que a prova era essa semana, né? Fizemos aqui os exercícios, né? Aí eu vou só relembrar aqui a vocês sobre a competência do Enem. Geralmente eu coloco como um assunto, né? Mas, como eu vou cobrar a produção de texto de vocês, eu tenho que lembrar aqui a vocês que a prova é toda subjetiva. Foi por isso que, como eu não sabia como ia ser, né? Mas agora serão 10 questões, né? Todas elas subjetivas. Vai ter o espaço lá de vocês digitar, né, a resposta. Então, vão ter perguntas como justifique, explique, né? E na parte da produção de texto, né, eu tenho que relembrar aqui com vocês, porque muitos de vocês não produzem o texto. Então, deixa sempre para a última hora, né? Chegar lá, eu escrevo sobre o tema que aparecer, né? Porque eu já tenho um conhecimento prévio de algo, né? Só que a nossa escrita, turma, tem que ser algo constante, né? Todo dia eu aprendo um pouco. Eu não sou uma pessoa que já sei de tudo, não é? Todos os dias nós aprendemos um pouco mais para se comunicar, um pouco mais de física, de matemática, de história, de geografia. Então, cada dia eu compreendo mais. E essa compreensão é que faz a diferença, o diferencial, na hora de uma escrita, né? Eu só sei escrever se eu leio. Se eu consigo ler, eu consigo produzir algo, né? Eu não vou produzir algo aleatório, né? Mesmo que
peçam, por exemplo, um texto sobre a mudança, as alterações no cenário urbano no Brasil, né? Eu tenho que pesquisar historicamente, né, a formação, a base, né, do nosso território, né? Era uma produção agrária, né, rural, e hoje não, é urbano, né, industrial, né, tecnológico, então mudou, né? Nisso mudou também a expectativa de vida, né? Então, muitas coisas foram alteradas, mas eu só consigo produzir se eu ler. Então, antes de qualquer produção de texto, eu tenho que pesquisar, né? Me aprofundar daquele assunto, né? E vejam que o tema do Enem, qualquer tema produzido aí por vocês, eles abordam, né, questões geográficas, históricas, literárias, filosóficas, né? Ele aborda esses campos. Então, não vejo, a produção do texto não é algo tão simples assim, né? É algo que requer conhecimento. E eu só sei se eu conseguir, se eu ler, né? Às vezes eu vejo os alunos, eu tenho tanta dificuldade para escrever porque não sai da zona de conforto, né? Não se desafiam, né? Tem que se desafiar todo dia. Eu vou produzir, eu vou escrever um parágrafo hoje, amanhã eu posso terminar o desenvolvimento. Quando eu perceber, já estou produzindo toda semana uma produção de texto, né? Aí eu vejo, relembrando aqui com vocês, eu sempre lembro com vocês, a competência 1, não é? É a ortografia, a 2 é esse gênero, né? Aí depois eu tenho que produzir esses elementos de tese, argumento, né? Vocês têm a competência 4, que é os elementos coesivos, as conjunções, né? E por último, uma intervenção, ou seja, uma sugestão de como resolver o problema. Então, na nossa prova, na prova de vocês, eu vou abordar, são 10 questões, cada questão valendo 4 décimos, e a última questão vale 1,4, porque é a parte da produção de texto. Então, turma, a única coisa que eu peço é que produzam o entendimento de vocês, não é? Porque se eu achar a internet, se eu achar o texto, foi copiado e colado, né? Ou desmembrado, eu vou dar 0, né? Ou seja, copiou e colou de cada parte, de cada texto, né? Pode ocorrer também. Então, para evitar essas situações, eu já adianto a vocês que não façam, né? Por favor, porque isso prejudica o comprometimento que eu tenho por vocês e o comprometimento que vocês devem ter por você mesmo, né? Por vocês mesmos, né? Esse comprometimento essa responsabilidade deve partir de vocês, né? Se eu tenho que produzir algo que tem que ser algo relacionado ao meu entendimento, à minha organização e ao que eu quero expor de sugestão, tem que ser parte de minha pessoa, né? Então, eu não tenho que me diminuir a informações de outras pessoas, certo? Então, eu conto com a colaboração de vocês. Eu peço que quem não enviou a redação ainda, envie até sexta-feira, que sábado eu vou separar um tempo para dar um feedback para quem enviar uma redação para mim, certo? E aí, vocês antes da prova, verificar o que pode melhorar até a prova, né? O que pode desenvolver melhor, né? Alguma coisinha ali vão ajudar vocês. E eu lembro aqui para vocês, a minha disciplina, a maior pontuação sempre das provas é a produção do texto. Mas dentro dela nós trabalhamos também o suporte, né? Para que possa para que você possa desenvolver, né? Veja que todas as aulas eu trabalho a produção de texto, o tema, né? O desenvolvimento desse tema, né? As características desse tema, né? Trabalhamos o que? Os argumentos, né? Outra questão que eu quero chamar a atenção é que eu não vou dar 0 numa redação, né?
porque vocês estão ainda evoluindo. Todo dia nós vamos evoluir um pouquinho. Mas, por exemplo, o aluno copiou e colou o texto motivador, ou copiou e colou o texto de outra fonte, né? Mas eu vi que entra na íntegra, eu vou dar 0. Aí eu não tenho como, né, avaliar o aluno. Agora, se o aluno fugiu, não abordou o tema, eu ainda vou avaliar a primeira, que é questões ortográficas, e a quarta questão, certo? E a última, se ele fez uma intervenção, né, que chegue próximo ao que foi solicitado, eu também vou avaliar, tá bom? Então, só quero deixar claro, eu só quero deixar as situações, essas situações para vocês, tá? Pronto, aí nós vimos os exercícios, né, de pressupostos subentendidos, né? Vimos aqui os pressupostos subentendidos, fizemos aqui uma atividade, alguém mandou um recadinho, não foi? Deixa eu ver se eu aqui mesmo. Pronto, Denise, olha, a redação, nós já vimos 5 temas que tem na apostila de vocês, certo? Aí, ó, não tenho condições também de dizer assim, ó, alunos, escrevam todos os 5 temas, né? Não tenho condição. E também quero deixar claro que nenhum desses, já vou deixar claro, que nenhum desses temas, né, é o que vai ser cobrado na prova, né? Sempre trabalhamos como tema surpresa. A única coisa que eu peço a vocês é que, eu quero melhorar, eu quero ver, né, ainda não enviei uma redação da professora, se quiser, né, faça atividade, você pode escolher qualquer um daqueles temas. Temos 5 temas, né, lá no início. 5 temas que já foram abordados aqui na sala, projeto. Aí você escolhe um desses temas, né, um desses 5 temas, faz a produção e envia por e-mail, certo? Pronto. Aí eu só estou aqui abordando isso com vocês para ficar claro, né, no dia da prova, vocês terem ciência disso, né? E previamente ter uma noção, né? Porque nós estamos vivendo esse período de pandemia. Ano passado, pouca coisa foi escrita, né, de fato. Né? Então, nós ficamos um pouquinho atrasados, não só vocês, né, mas muitos alunos, né, de diversas situações aí, né, diversas abordagens aí ficaram prejudicados, né. E outra, vocês têm o privilégio hoje de ter a informação a qualquer momento. Qualquer momento que eu quiser uma informação, conhecimento, eu tenho. Porque eu tenho o Google, né? Eu tenho a internet aí para pesquisar. Antigamente, não. Eu até falei aí para outra turma, e vocês podem ver com os familiares de vocês, né? Que nós tínhamos que ir à biblioteca, pesquisar o livro. Não, primeiro ir à biblioteca, ver se tinha um livro. Porque não tinha internet para você ver se o livro estava disponível na biblioteca. Tinha que ir lá. Tinha que ir lá, né? Passar os dias lá, todos os dias, né, porque às vezes não poderia levar o livro, né, tinha que ser na própria biblioteca. Às vezes não poderia tirar xerox do livro, porque o livro já estava muito desgastado. Então, olha só a dificuldade. Hoje vocês têm um privilégio. Eu quero ler tal parada didática. Eu não tenho dinheiro para comprar. Vai lá, baixa o parada didático que tem em PDF. Né? Se não quiser ler, ainda tem resumos que encontram na internet, ainda tem vídeos que encontram na internet, ainda encontram seriados do filme, ainda encontram filmes, né, baseados no livro, no parágrafo. Então, olha só a quantidade de informações que vocês têm. Vocês são privilegiadas. E vocês podem, sim, avançar muito, né? Quanto ao conhecimento. Então, tenho que parar aqui que eu não consigo retornar. Vou disponibilizar aqui de novo a parte da apostila, né?
Pronto, aí fizemos aqui, né? Aí agora nós vamos entrar na parte de coesão e coerência, tá? Aí eu vou começar com vocês aqui, só uma introduçãozinha de coerência. Aí quando retornarmos da prova, não, da, da prova, aí eu intensifico mais com vocês isso, tá? Aqui. Deixa eu encontrar aqui rapidinho, o slide. Pronto, aí, lembrando, lá na plataforma de vocês, lá na plataforma da escola, já tem o roteiro, certo? Para a prova de vocês. Aqui, sim. Os alunos vejam o documento, as finais, né? Esses casos. Pronto, ó. Aqui nós vamos iniciar coerência e coesão, certo? É só recapitular aqui alguns passos com vocês, que aí nós vamos evoluindo algumas informações de coerência e coesão, né? Por exemplo, a coerência, nós vamos trabalhar a parte de evolução, de organização de informação, né? Junto com a parte coesiva, tá? Aí nós temos aqui vamos lá. Um dos problemas encontrados com mais frequência nos textos é a falta de coesão e de coerência, né? Ou seja, o aluno não utiliza elementos coesivos e não tem uma produção significativa de fatos e informações, né? Vejam, temos alunos do segundo ano que ainda não produziram uma produção de texto. Aí, como é que eu vou saber se ele tem uma boa organização de informação, se tem conhecimento de elementos coesivos, né? Aí, vejam, um dos problemas encontrados com mais frequência nos textos é a falta de coesão e de coerência. É comum encontrarmos textos que iniciam com um tema e terminam com outro, né? Que é esse problema que eu disse a vocês, né? Vocês conseguem
às vezes, não trabalhar as informações referentes totalmente àquele tema, e acabam escrevendo o que querem, né, o que pensam, até por conta da quantidade de linhas, aí, epa, vou agora falar o que eu quero, aí fala lá o que quer, né, escreve o que quer, e não é bem assim, não é? A produção de texto, principalmente a do Enem, ela não passa a mão na cabeça, porque desde o ensino fundamental até o ensino médio, né, a única produção que é cobrada, que, olha, é a produção que vai ser cobrada de vocês é essa, a, a dissertativa argumentativa, né? Então, não se pode achar o aluno não sabe, o aluno não viu, né? O aluno tem que correr atrás também, né, turma? Ó, além da falta de coerência, a falta de coesão, o que torna muitas vezes o período ininteligíveis, né? Ou seja, não tem como saber, não tem como identificar, né? Não tem como ler. Mas o que é coerência e a coesão, né? Então, vamos lá, a coerência é o conceito. O conceito de coerência refere-se ao nexo entre ideias, né, acontecimento e circunstância. A coerência é o resultado da não contradição entre as partes do texto e do texto em relação ao mundo, né? É um instrumento que o autor vai usar para conseguir encaixar as peças do texto e dar o sentido complexo a ele. Por exemplo, o que seria a coerência? É a parte trabalhada nossa na competência 3, né, das organizações. Vou citar assim um exemplo, né? O tema é violência na escola, certo? Aí vocês podem dividir apresenta a violência, né? E diz que um dos principais problemas, né, desafios, né, da violência na escola é a prática do bullying, né? E a falta de fiscalização dos profissionais responsáveis na escola, né? Aí vocês trabalham. Aí, um parágrafo, vocês vão dizer, na escola, né, a existência de uma violência constante, né, principalmente né, nas diferenças entre os alunos, né, pois constava-se o bullying, ponto. Você só falou isso nesse segundo parágrafo. Aí, no outro parágrafo, você vai desenvolver que falta uma fiscalização, né, um olhar mais rigoroso perante os profissionais que devem ficar atentos à questão do bullying na escola. Ponto. Acabou aí. Vocês acham que só trazendo essa informação de modo superficial vai ter coerência total, né? Porque o avaliador vai perguntar, sim, e fatos, e exemplos, e como você comprova isso? Né? Então, faltou aí trazer mais informações para desenvolver, né? Fica aí sem elementos coesivos, porque você não consegue utilizar nesses pequenos períodos aí os elementos coesivos, nem desenvolver a ideia, né? Nem desenvolver aí os argumentos perante. Organizou, beleza, organizou, fizer o tema, né? Tá dentro do tema, trouxe os pontos, né? Mas não desenvolveu. Não chega a ter coerência nem trabalhar totalmente a coesão, né, nesse texto. Então, vamos lá. Aí ele diz assim, há uma organização textual, né? Veja, esse momento aí que eu falei para vocês, há uma organização textual, né, das informações. Eu consegui desenvolver, eu apresentei esse tema, eu identifiquei 2 pontos que eu organizei nos parágrafos, né, de modo sequencial, mas eu não os desenvolvi, né? Organização eu até tive, mas eu não tive desenvolvimento, né, exploração das ideias, né? A coerência, ela parte dessa ideia de explorar, né, ter coerência dos fatos, né? Imagina, o tema é violência na escola e eu abordar há muita violência na rua, né? Há muita violência em casa, né? Aí você
Mas quando perguntou violência na escola, como é que o aluno trabalhou a violência na rua, na a violência em casa, né, doméstica? Veja só, quando eu vejo meu tema, eu tenho que escalar, né, quais são as palavras importantes, violência. E eu vou para a parte específica, escolar. Então, a partir do momento que eu já sei, ó, não é só violência, é violência escolar. Ele já disse, já especificou. Entenderam, turma? Então, eu tenho que ver quais são essas palavrinhas chaves. Olha, no Enem, né, ele trabalhou sobre o estigma, né, associado às doenças mentais. Então, ele até trouxe qual era o significado de estigma, né? Ele até trouxe lá no texto motivador que era o estigma, né? Que é a forma, né, de preconceito, né, visto, né, em relação à palavra principal, que foi o quê? Que foi a parte do da doença mental, né? Então, veja, se o aluno não riscou ali estigma e não trabalhou estigma, ele não trabalhou o tema completo, né? Nesse exemplo aí que eu sei a vocês da violência na escola, e o aluno só trabalha violência ou violência em outro campo, ele não chega a atender o tema que foi solicitado, entendeu? Então, nessa parte de coerência, né, entendimento, interpretação, o aluno pecou, o aluno falhou, entenderam? Então, por esse motivo que, às vezes, assim, nós, como professores, ficamos numa situação tão embaraçosa que, às vezes, eu encontro os textos e os textos o aluno não trabalhou de forma completa. E aí, eu tenho que avaliar, porque estamos na escola, estamos na escola. Mas se eu tiver que ser mais rigorosa, né, eu deveria dar 0, na verdade, porque o aluno não atendeu a expectativa necessária. Mas, turma, nós trabalhamos, né, de modo que vocês compreendam e não cometam o mesmo erro, né? E não perca a nota, entenderam? Então, na organização textual, todo o texto é composto por uma macroestrutura e microestrutura, ou seja, aquela parte que abrange totalmente e aquela parte que trabalha minuciosamente o texto, as informações, certo? Aí ele diz, ó, essa macroestrutura refere-se à coerência, ou seja, à manutenção da mesma referência temática em toda exceção para que ela exista, né? É necessário. Então, nós já vimos, né? Quando estudamos lá em redação oficial, alguns elementos importantes para a nossa produção, né? Espera aí um minutinho. Eu fui resolver uma situação aqui, certo? Mas já resolvi. Pronto, aí no texto, vocês devem ter no texto harmonia, né? Ou seja, esse sentido de modo deve a não ter nada ilógico, né? Ou desconexo, né? Contraditório, né? Confuso, né? A relação entre as partes do texto
criando uma unidade de sentido. As partes devem estar interrelacionadas, ou seja, um parágrafo deve possuir alguma relação com o outro, não é? Por exemplo, nesse exemplo que eu falei para vocês sobre a violência na escola, imagine um aluno olhou, bateu o olho da violência. Aí ele escreveu violência na rua, violência na escola, depois violência doméstica. Veja que o aluno embaralhou aí o tema, entendeu? Aí ele não houve, não há uma relação assim, propriamente próxima entre um parágrafo e o outro, né? No desenvolvimento da argumentação. Expor informação nova é expandir o texto. Esse é outro problema, né? Veja, o aluno que sempre repete a mesma situação. A violência na escola acontece porque as pessoas, os diretores, os professores negligenciam. Esse negligenciamento é feito por esses profissionais, tá vendo? Ele não evolui. Ele foi para o primeiro parágrafo, falando a mesma coisa, foi para o segundo, foi para o terceiro, chega até o quarto parágrafo, repetindo a mesma situação. É justamente por isso que se há a importância de você deixar claro 2 pontos na introdução para que você possa abordar, né, e evoluir o seu texto. Alguém perguntou alguma coisa, Fran? Ah, sim, não. Eu apertei sem querer, porque eu fui. Desculpa. Eu fui resolver uma situação de uma chamada, né, da chamada de um aluno que não. Eu fiz a chamada e ele não participou. Aí, sem querer, eu ia fechar aqui a câmera, acabou apertando ali na parte da presença, certo? Mas a presença de vocês eu vou fazer lá para 11 e pouco, viu? Não se preocupe, não. Até a planilha aqui que baixou, não vai... Eu vou descartá-la, tá bom? Foi só isso. Mas eu ainda vou liberar para vocês o registro com a palavra, ok? Por enquanto, eu só estou trabalhando um pouquinho do assunto nosso, da segunda unidade, tá? Aí, quando for 11h20, por aí, eu faço novamente a revisão com vocês para a nossa prova, tá? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Outra coisa é porque, assim, quando eu venho para os slides, eu não vejo aí as perguntinhas do chat, né? Aí eu tenho que ficar tentando decifrar se o barulhinho é do chat ou se o barulhinho é do WhatsApp, certo? Já que está conectado aqui no notebook. Aí eu só quero que vocês, se puder, né, perguntar, professora, pelo áudio mesmo, mas eu vou passar a resposta rápido para vocês, certo? Aí vamos lá. Expor uma informação nova e expandir o texto, né? Não apresentar contradições entre as ideias, né? Ou seja, vocês não podem, por exemplo, nenhum parágrafo dizer que falar, né? Desenvolver que há violência na escola. E não usa assim, porém, essa violência vem diminuindo. Peraí. Como é que em um parágrafo você diz que há violência e no outro você diz que diminui, né? A violência diminui. Então, essas contradições, né, são graves e não deixam que vocês evoluam e tirem uma nota melhor na competência 2, certo? Não apresentar contradições entre as ideias, né? Apresentar um ponto de vista, uma nova visão, né, do mundo, do tema, é importante. Aí aqui ele diz assim, mas a coerência é uma característica textual que depende da interação do texto, né? E do seu produtor e daquele que procura compreender, certo? Muito depende do receptor, né? De quem recebe. E aí nós vimos, né, nos elementos da comunicação, essa interação, né, entre o emissor e o receptor, de seu conhecimento de mundo, da situação
de produção de texto e o grau de domínio dos elementos linguísticos constantes do texto, certo? Veja no exemplo abaixo a falta desse domínio, o que parece tornar o texto incoerente. Ele fala assim: eu gosto tanto de frango, mas tenho medo de gripe aviar. Ah, mas só dá na Ásia, responderam, justo na parte em que eu não gosto. A pessoa não compreende nada, né? E o texto ficou totalmente coerente, né? Não chega nem a formar uma piada, isso, né? Falta de conhecimento mesmo. O Lula não sabe dirigir Brasília, mas eu sei. Aí vocês vão trabalhar aqui os tipos de coerência, né? A semântica e a sintática, que são esses elementos coesivos que eu vou trabalhar com vocês, né? A relação dos significados dos elementos das frases em sequência e a sintática, né? Referências conectivos e os pronomes. Tem que educação, problema universal, que por direito todo indivíduo deve ter acesso. Aí nós temos a coerência estilística, é a mistura de registros linguísticos. A pragmática é a sequência. Os atos da fala devem satisfazer as condições presentes em uma dada situação comunicativa, né? Você pode emprestar seu livro. Hoje eu comi chocolate, que é uma delícia. Aí, ó, exemplo de um texto coerente, né? Tem o quarto zagueiro, Edinho Baiano, do Paraná, foi entrevistado por um repórter da Rádio Cidade. O Paraná tinha tomado um balaio de gols do Guarani de Campinas. Alguns dias antes, o repórter queria saber o que tinha acontecido. Edinho não teve dúvida sobre os motivos. Como a gente já esperava, fomos surpreendidos pelo ataque do Guarani. Exemplos de textos incoerentes de anúncio, né? Aberto todos os dias, mas descanso semanal na terça-feira, então não pode ser aberto todos os dias, né? Tinha que deixar claro, né? Que a informação, que o horário e os dias que são abertos, né? E não falar assim, que há um descanso, né? Que ao falar aberto todos os dias, na terça-feira também se inclui nesse dia. Aí informa aí, será que eles descansam trabalhando? Né? Você pode pensar assim. Em uma campanha publicitária, um anúncio, propaganda, placa, outdoor, é de extrema importância prestar muita atenção, né? Na utilização da informação. Além disso, da escrita, né? Eu vejo aí nos outdoor a palavra online junto, mas no dicionário Aurélio é com hífen. Então, nós devemos seguir o que está no dicionário, né? Ao que você está anunciando e como fazer para que seu anúncio não seja contraditório ao seu produto, né? Isso traz a imagem errada, né? Por exemplo, às vezes vocês procuram um profissional e não precisa ter um bom conhecimento de língua portuguesa para verificar que, de repente, ali pode ser um bom profissional, né? Mas ele pega muito na legenda, né? Quando vai vender vende o produto dele, né? A imagem dele, mas ele pega ali na parte da produção do texto. Né? Não é que a pessoa vai ser um mau profissional, né? Mas a parte da escrita, né? Também faz com que a pessoa perca também muitos clientes. Olha aqui, talho aberto todos os dias e domingos.
Aí na semana dele, domingo não é dia, né? Então, ficou essa imagem aí meio errada, né? Aí nós temos aqui umas pérolas, né, dos vestibulares. Nós temos aqui. A fé é uma graça através da qual podemos ver o que não vemos, né? Aí ele trabalhou o que? Pleonasmo, né? Figura de linguagem. O objetivo da sociedade anônima é ter fábricas desconhecidas, ou ser anônima, desconhecidas, né? Ateísmo é uma religião anônima. Eita. Né? Aí o problema fundamental do ser humano é a superabundância de necessidades. A diferença entre romantismo e realismo é que os românticos escrevem romance e os realistas nos mostram como está a situação do país. Esse soube diferenciar direitinho aí, né? A diferença das escolas literárias. O Chile é um país muito alto e magro. Acho que ele, por achar, pela a parte geográfica, né? Em Esparta, as crianças que nasciam mortas eram sacrificadas. Nossa, é cada um. Bem, gente, a macroestrutura refere-se à coesão, né? A microestrutura, desculpa. Essa coesão é que vocês trabalham aí os elementos que ajudam em ligar, né? Os parágrafos, as informações. E aí nós vamos ver alguma parte da coesão. Certo? Nós já vimos ano passado a parte de elementos que ajudam na coesão, como os pronomes demonstrativos. Nós ficamos um bom tempo, né, nas nossas aulas sobre os elementos anafóricos e catafóricos, ou seja, trabalhando os pronomes. Eu acredito que até passei os pronomes, né, de forma coesiva, né? Se não foi com o primeiro ano, foi já com o segundo e terceiro ano, né? Eu já venho fazendo esse trabalho de produção textual com eles. E agora com vocês, né? Vamos seguir. Então, para que o texto seja coeso, deve seguir pelo menos um dos mecanismos de coesão. Retomada de termos, expressões ou frases já ditas, né? E aí, como é que eu posso verificar isso? Melhorando o meu vocabulário, né? Ao saber mais de um vocábulo para aquela nomenclatura, para aquela palavra. E utilização de pronomes, né? Pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, né? Que possam ajudar nessa coesão. Aí nós temos encadeamento de segmentos de texto, né? Feito por conectores ou operadores discursivos, tais, então, portanto, né? Aqui vocês trabalham os elementos coesivos, esses que vocês devem utilizar na produção textual de vocês, não é? Arquetipos de coesão. Aí tem uns exemplos aqui. Eu vou parar a aula aqui. Cadê vocês? Para poder para intensificar com vocês agora um pouquinho da revisão, tá? A revisão com vocês. A aula passada, depois de um material, né? Da revisão de vocês. Olha aqui. Deixa só eu acho aqui no material aqui de vocês a revisão. Aqui a revisão segundo ano. Eu enviei essa revisão para vocês pelo link, né? Quando mandei por e-mail. Eu coloquei na parte do Google Documentos, né? E
Fiz um link. Que hoje agora é todo link, viu? Reunião é por link, não é tudo, é link. A vida mudou, né, turma? Tudo mudou. A pandemia veio para mostrar, né, que essa tecnologia vem para ajudar, né? Se não fosse tecnologia, vou dizer a vocês que nós e muitas pessoas não continuariam seus trabalhos, não é? Os nossos estudos, não é isso? Então, de alguma forma, veio sim para ajudar, né? Ó, a revisão foi essa que eu enviei e era para deixar assim, para fazer hoje, não é? Mas, como eu me atrapalhei nessas datas, né? Aí aqui tem um texto de Raquel de Queiroz, né? Eu vou só olhar rapidinho e depois vamos para os slides. Revisar novamente os slides. Aí tem aí, ó. Era a hora do almoço dos trabalhadores, enquanto os homens comiam lá dentro. O fazendeiro dele sentava-se na rede do alpendre, né? À frente da casa, espiando o sol no céu, que tinha como vidro, procurando desviar os olhos da água do açude, não é? Aí ele vem, né? Explica mais. Tem o texto. Então, lá na prova de vocês, terá o texto, né? A pergunta, a maioria das perguntas, turmas, tem a pergunta justifique, forme características, né? Explique, justifique. Tem a pergunta e, além de você dispor lá da pergunta, né, qual a informação, vamos supor, vocês têm lá a função da linguagem, né, qual é a função empregada, explique, justifique, indique características, certo? Então, vocês vão lá e digitam na caixinha, né, no espaço. A nossa produção de texto também terá lá, né, a pergunta, o tema, o texto motivador e o espaço para vocês digitarem, né? Entendendo que a produção de texto, né, são os 4 parágrafos, seguindo esse raciocínio lógico, né? Essa sequência organizada de fatos e informações em defesa de um ponto de vista, com a sugestão, né? Então, vocês têm que compreender isso com muita adequação, tá? Aí, vamos lá. A primeira questão, ele pediu assim, assinar a opção cuja sentença melhor sintetiza o tema central da alternativa. Por exemplo, eu não vou colocar perguntas assim diretas, né? Aí tem que abordar com vocês, para vocês poderem trazer a parte subjetiva, né? Então, informe, né? Ou apresente algum trecho, né? Que confirme, né? E explique, né? Justifique. Então, vai ser assim. Essa atividade aí, para quem fez, né, sem olhar o gabarito, é a letra D, né, quando ele cita aqui o drama da fome, ensejado, né, pela boca, né, leva retirantes a invadir fazendas e saquear bens alheios, né, em busca de comida. A necessidade faz com que as pessoas alterem, né, seus padrões de sociável, né, e de vivência. Né? A fome faz com que algumas coisas que em um estado normal do estado, da sociedade, né, do país, não aconteçam, né, mas em algumas situações, em algumas regiões, pode sim acontecer. Vejam, um exemplo disso, ali no Acre, né, na divisão da Venezuela e Acre, muitos venezuelanos atravessaram ali a fronteira, né, é uma rua já atravessando ali, já estava no Brasil, ali pelo Acre, e houve sim
umas manifestações pesadas ali que até o exército teve que intervir, né? Então, ali é um estado, né, em que a sociedade, né, os indivíduos não, em forma habitual, não devem fazer, né? Mas, por uma necessidade ali, mudou esse padrão, né? Na 2, gente, ele fala assim, assinale a alternativa correta. Eu peço a vocês que as palavrinhas-chave, né, as palavrinhas que vocês identificarem que são a indicação, né, do que o enunciado pede, marquem, né, para vocês não se atrapalharem, né? Aí aqui, ó, assinale a alternativa correta de acordo com o texto, aí lê o texto com calma, né? E aí a segunda questão, a alternativa correta, marcou aí, né? A letra B, né? Mesmo tendo sido surpreendido com o acontecimento, o dono da fazenda foi solidário com os retirantes, né? Mas nós chegamos a ler esse texto de Raquel de Queiroz, né? Deve ser do 15, do parágrafo 15, eu acredito, né? Tem embaixo a imoralidade, importante. Aí. Este caso aconteceu mesmo. Aí faz assim, faz uns 30 anos que escrevi uma história de cabra morta por retirante, mas era diferente. Então, o homem sentia dor de consciência e até se humilhou quando o dono do bicho morto o chamou de ladrão. Agora não é mais assim. Agora eles sabem que a fome dá um direito que passa por cima de qualquer outros direitos, né? De qualquer outro direito dos outros. A moralidade da história é mesmo esta. Tudo mudou, mudou muito, né? Então, o texto, quem leu aí o texto, né, fez essa reflexão, percebeu essa intenção, né, da escrita oral, produzir esse texto, de mostrar essa situação. A terceira questão, né? Ele pede que você marque a incorreta, aí lê o texto, e aí a senhora marcar a alternativa que não condiz, né? Então, na terceira, ele diz que o fazendeiro compreendeu de imediato que se tratava de uma situação de centavo e irremediável, ele quer incorreta. Na 4, né? Assinale a interpretação sugerida pelo seguinte trecho publicitário. Fotografa os bons momentos, agora porque depois vem o casamento. Aí está trabalhando com vocês pressupostos e subentendidos, né? A parte de pressupostos. Ou seja, o que ele quer dizer aí, né? Fotografa os bons momentos agora, porque depois vem o casamento, ou seja, não terá bons momentos, né? Aí ele quer a 4. Aí você acertou que marcou aí a letra C, né? Os compromissos assumidos no casamento limites os momentos de fotografia, né? Pode ser isso também. A quinta, né? Na posição em que se encontram as palavras assinaladas, as frases geram ambiguidade, exceto em uma, né? Aí vocês têm o já, tem o menos, tem também, tem melhor, tem puta. Aí tem uma dessa aí que não traz ambiguidade, que ele pede que você marque, né? Pagar o FGTS já custa 13, diz o consultor. Pais rejeitam menos crianças que proveta. Aí ficou, né, ambíguo. C, consigo me divertir também. Aprendendo as coisas antigas. E aí, aqui é certo, é a letra D. É um equívoco imaginar que a universidade do futuro será aquela que é melhor que lidar com as máquinas. Interessante. Sexta, no passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir índices de violência noticiando o fato. Um jornal publicou o seguinte manchete. Campanha contra a violência do governo do estado entre em nova fase. Aí ele diz assim,
A manchete tem um duplo sentido, né? E isso dificulta o entendimento, considerando o objetivo da notícia, este problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação. Né? Aí ele quer uma reescrita, né? A qual você escreva de modo que evite o problema. Então, marcou aí, correta a letra E, né? Campanha do governo do Estado contra a violência. Campanha do governo do Estado contra a violência em Nova Faca. Temos uma imagem na sétima, né? A Amazônia é nossa. Aí tem um pressuposto aí, né? O pressuposto da frase escrita no cartaz que compõe a charge é de que a Amazônia está ameaçada, né? Aí de fragmentação, estatização, descentralização, internacionalização ou partidarização, né? Marco é correta, que conseguiu identificar aí, né? Que é a letra D, né? Ou seja, quando eu falar a Amazônia é nossa, né? Eu quero dizer que ela pertence a esse país, né? E não a outro. Oitava, transtornos de comer compulsivo, tem o texto, né? O transtorno de comer compulsivo vem sendo reconhecido nos últimos anos como uma síndrome caracterizada por episódios de digestão exagerada e compulsiva de alimentos. Porém, diferentemente de bulimia nervosa, essas pessoas não tentam evitar ganho de peso com métodos compensatórios, né? Os episódios vêm acompanhados de uma sensação de falta de controle sobre o ato de comer, não é? Aí ele pede, considerando as ideias desenvolvidas pelo autor, conclui-se que o texto tem a finalidade de quê, né? De escrever, de narrar, de aconselhar, de expor, de caminhar, não é? Marcou correta, quem marcou a letra D, de expor. E aí vocês têm, né, o texto 9, o texto para as questões 9 e 10, né? Aí tem aqui um texto, e tem sobre o texto, leia os seguintes itens, né? Que estão corretos, quais informações aqui, né? Aí acertou que marcou a letra C, somente a 2. E depois nós temos aqui a 10ª. Está correto apenas aqui se afirma. Temos o item contido no item 2. Ah, tá. Tem, se afirma no item 1, no item 2 e no item 3, né? Aí a 10ª está correta aqui na letra C. E esta foi a revisão que eu disponibilizei para vocês pelo, pelo link, né? Que enviei por e-mail para vocês. Bom, agora, vou trabalhar com vocês a revisão desta semana. Raquel enviou para mim a redação, vou ver, viu, Raquel? Deixa eu abrir aqui a parte da revisão, tá? Nós iniciamos a nossa revisão com elementos da comunicação, né? Então, vou revisar novamente com vocês elementos da comunicação, depois função da linguagem, né? Interpretação de texto, vocês viram aí, pressupostos obtendidos, não é isso? Não, nessa não.
Pronto, ó. Elementos da comunicação, né? Nós vimos que para ocorrer comunicação, deve-se ter o quê? Deve ter interação, né? E para que essa comunicação ocorra, os interlocutores têm que compreender essa informação, né? Em determinado momento, em certas conversas, mas sem nexo, sem lógica, você diz assim, o que essa pessoa quis dizer, né? Então, não houve comunicação, né? A mesma coisa ocorre, por exemplo, chegou uma pessoa com um nível elevado de conhecimento. Aí essa pessoa começou a falar termos técnicos, né? E você, o que significa isso? O que significa isso? Então, não há também comunicação, né? Para haver essa comunicação, tem que ter um diálogo, o qual as pessoas consigam compreender, né? E identificar cada caso, né? Cada informação. Então, vamos lá. Já disse para vocês, né? Comunicação, né? De onde vem, né? O significado. É o ato de transmitir e enviar aos outros ideias, pensamentos, sensações, informações através de diversos meios de expressão. Né? Nós temos a comunicação fundamental para aproximar as pessoas, né? Até para formar grupos, né? Entre os amigos, né? Entre até grupos da família, eu tenho que ter uma afinidade, né? Ou seja, as pessoas que estão ali à minha volta devem ter alguma característica que faça com que você se aproxime, né? Ou seja, goste das mesmas coisas, goste de filmes, goste até dos mesmos tipos de comidas, né? Faz com que você se aproxime e mantenha uma comunicação, né? Mas eu não posso dispensar as outras pessoas que eu tenho diferenças, né? Essas pessoas que são diferentes em relação ao que eu gosto, né? A minha zona de conforto também tem suas formas, né? De somar, né? Então, todos nós temos alguma particularidade e formamos grupos com as pessoas que temos afinidade, né? Então, bem assim acontece na comunicação. Eu só mantenho a comunicação com o outro se eu tiver interesse, né? Há pessoas que se esforçam tanto para manter uma amizade, para manter um relacionamento, que no final percebe que para que tudo isso, se o outro também não se dispõe, né? Não há reciprocidade, né? Então, ocorre também na comunicação, né? Nesse diálogo. Olha, chamamos as pessoas envolvidas no processo de comunicação de interlocutores, né? Nós já vimos isso, dos interlocutores. Os interlocutores são o emissor e o receptor, né? Começa aí esse diálogo, esses elementos da comunicação para eles dois. Já vimos, né? Emissor é aquela pessoa que começa o diálogo, né? Emite uma informação. Nessa tirinha aí, não houve comunicação, porque a professora não entendeu o que o menino, né? O que o aluno quis dizer, né? Ele utilizou uma linguagem a qual a professora não explora em sala de aula, não é? Não estou falando que é errada, mas que nessa situação não houve comunicação com a linguagem que ele quis trazer. Ele diz, e aí, professora, eu e os brothers, tudo tipo assim, né? Que tudo tipo assim, né? Não estamos achando maneiro as paradinhas do meu, né? Português. Do seu português, eu acho que eu quis dizer.
Mas não houve aí uma comunicação. A professora ficou perdidinha, né? Sem saber o que o aluno quis informar. Então, para eu ver também a comunicação, eu tenho que me adequar também ao nível de linguagem. Tá certo? Temos aí o receptor, né? É a pessoa, o grupo de pessoas que recebem a comunicação. Tem o exemplo. O emissor, que emite essa informação, o receptor, aquele que absorve, né? Decifra e consegue emitir aí também um respaldo. É preciso também que haja um conteúdo a ser comunicado, né? Uma mensagem. Então, nesse emissor-receptor, né? Nesses elementos da comunicação, entre eles tem que ter essa mensagem. Né? Nós já vimos. Estes são os três tipos de comunicação: o emissor, a mensagem e o receptor. Né? E também, esse diálogo aqui só vai para frente, né? Se o receptor achar interessante e viável nessa situação. Aí nós temos o emissor, a mensagem e o receptor. Mas o esquema ainda não está completo, né? Porque temos os sinais para transmitir a mensagem a nossos receptores. Certo? Então, estes sinais são os códigos. Nosso principal código é a língua portuguesa, né? Temos o inglês, tem o italiano, o francês. Cada região, né, cada localidade tem seu código próprio, né? De transmitir essa informação, esse comunicado, né? Mas existem outros tipos de códigos, né? Os sinais, esses universais, né? Onde você for, terá esses símbolos, né? Essas formas. E não precisa, né? Não é necessário, por exemplo, que eu saiba, né? Um idioma, né? Para poder viajar, se eu quiser ir à Europa. Eu não sei inglês, assim, mas eu acredito que se eu for, acho que eu não morro de fome, não. Eu acho que eu consigo, né? Decifrar tudo, né? Até porque eu acho que hoje até é mais fácil, né? Com a internet, se você for para algum país assim, coloca lá, né? Essa palavrinha aqui. Então, eu digito lá e coloco lá no Google, né? E consigo achar uma tradução para essa palavra, né? Enfim, eu acho que querendo, consegue sim aprimorar e expandir conhecimentos, né? E até conhecer e falar, né? Aprimorar outros idiomas, né? Então, aí temos gestos, né? Formas de deixar claro o que se quer, né? E aqui chega-se ao esquema, né? Emissor, mensagem, receptor, código, canal de comunicação, né? Ó, nós temos esse emissor, temos mensagem, então, para cada um desses elementos da comunicação, turma, vocês têm também uma função da linguagem, né? E nós vimos, né? A função da linguagem, vamos revisar, né? Que para um desses aqui, ele lembra uma função da linguagem, tá? Então, assim, para haver comunicação, é necessário haver um emissor, um receptor e uma mensagem a ser enviada através de um determinado código, né? A língua. Temos aqui, né, as imagens, emissor, mensagem, receptor, código, né? E o canal de comunicação. A mensagem transmitida através de um código, a língua, precisa de um meio concreto, material, isto é, um canal para chegar ao receptor, né? Assim, esse canal hoje, temos esse aqui, mas hoje nós temos a rede social, temos blog, temos o YouTube, temos
o Instagram, não é? O WhatsApp, o Telegram. Então, temos diversas formas de transmitir essa mensagem, esse conteúdo, não é? Para os nossos receptores, não é? O nosso público, não é? O escritor que produz uma narrativa de suspense, ele tem uma linguagem própria que vai atender a um público específico, né? Tem até filmes que as pessoas falam assim, eu não gosto de suspense, mas esse filme desse diretor eu quero assistir, né? Porque ele talvez tenha uma percepção, né? Que consegue alcançar até outros públicos que não é o que ele quer. Não é o que ele quer atingir, mas conseguiu atingir, entendeu? Então, o resumo daqui, né, os elementos da comunicação, relembrando para vocês, é o emissor, mensagem, receptor, código e canal. Tá? Então, esses 5 elementos aqui formam nossos elementos da comunicação da língua portuguesa, né? Emissor, essa mensagem, o receptor, o código e o canal, certo? Ok, agora vamos para o próximo, que é a função da linguagem, né? Pronto, a função da linguagem, né? Nós temos aqui. Já passei tudo isso aqui para vocês, estou passando novamente, né? Veja, qual é o objetivo de um texto, né? Por meio da linguagem, realizamos diferentes ações, né? Transmitir essas informações, convencer o outro, né? Assumir compromissos, demonstrar sentimentos, né? Ou seja, para cada uma dessas situações, até escrevo um gênero, né? Um gênero diferente. Por exemplo, transmitir informações. Eu posso transmitir através de um dissertativo argumentativo, tentar convencer o outro de forma apelativa, né? Assumir compromissos, né? Ordenar e pedir, né? Trazer umas instruções, demonstrar sentimento, né? Emoção na poesia, não é? E assim eu tenho uma função estabelecida, né? Pela minha língua portuguesa. Ó, lembre-se, diferenciar que o objetivo predomina em cada situação de comunicação, auxilia a compreender melhor o que foi dito, né? As funções da linguagem estão centradas nos elementos da comunicação, né? Os elementos que vocês acabaram de ver, né? Emissor, mensagem, receptor, código e canal, né? É isso que ele quer dizer. Nós temos aqui o emissor, né, que vocês viram, emite, receptor recebe, mensagem conteúdo, referente o conteúdo que se está relacionado ao emissor receptor, o código, o conjunto de sinais, que nesse caso é a nossa língua portuguesa, né, ou qualquer outra forma de informar a explicação, né, o que se quer, através de um gesto, através de uma placa, através do semáforo, né, algo estabelecido. E o canal é o meio por qual circula essa mensagem. Nós vimos, né, acabamos de ver. Então, qual é o objetivo do texto, né? Toda a comunicação apresenta uma variedade de funções, mas elas se apresentam hierarquizadas, né, sendo uma dominante, de acordo com o enfoque que o destinador quer dar ou do efeito que quer causar ao receptor. As funções da linguagem são as seguintes, né? A função emotiva é centrada na expressividade, né? Ela é centrada no emissor, revela sua opinião, sua emoção.
Nela prevalece a primeira pessoa do singular, interjeições e exclamações. É a linguagem das biografias, das memórias, das poesias líricas, das cartas de amor, né? Do diário, né? Estou tendo agora uma vertigem, tenho um pouco de medo. O que me leva para minha liberdade? O que isto que estou te escrevendo? Isso me deixará solitária. A emoção, né? Expressa através de verbos e pronomes em primeira pessoa, né? Aí nós vimos aqui a função emotiva, né? O autorretrato de Mário Quintana. Então, aqui aborda melhor, né? Função emotiva. Observe que esse texto está centrado na expressão de sentimentos, emoções e opiniões de um eu lírico. É um texto subjetivo, pessoal. Perceba que o destaque dado ao emissor é reforçado pela presença de verbos e pronomes na primeira pessoa. Às vezes, me pinto nuvem, os textos líricos que expressam o estado da alma do emissor exemplificam a função emotiva da linguagem, não é? Aí vocês vão ver agora que a função referencial é a função denotativa, centrada nos textos que vão informar, né? O emissor procura oferecer informações da realidade de forma objetiva, direta, denotativa, prevalecendo a terceira pessoa do singular, né? Usada nas notícias, nos jornais. Até aqui um exemplo. Em 1665, Londres foi assolada pela peste negra. Eu já li para vocês, não foi? Aí dizimou grande parte da população, né? Provocando a quase total paralisação da cidade, acarretando no fechamento de repartições públicas e muitas outras comércios, né? A pandemia para, né? De qualquer forma, tudo. Se vocês puderem, né? Se eu tiver oportunidade, eu vou trabalhar com vocês um documentário, até para ajudar vocês na produção de texto referente a esse assunto, né? Depois. Aí vamos lá. Aí que eu li para vocês a função referencial sobre o cravo, né? Função referencial, e aqui explica, né? Observe que o objetivo do texto é simplesmente o de informar ao leitor com o máximo de clareza, né? O que o cravo da pele está ali. Então, a linguagem denotativa clara, né? Com referencial científico, né? Vamos lá. Aí vocês têm a apelativa, é bem fácil, né? Ela tenta convencer o leitor daquele produto, que aquilo vai ser bom, não é? Aí nós temos a linguagem apelativa para o shampoo, né? Tem um shampoo que eu quero comprar agora do Elseve, que é com o ácido o ácido, deixa eu ver como é o nome do ácido. É um ácido que é bom para tudo, não é? Esse shampoo Hidra. Tem outro shampoo também, cabelo com menos frizz, não é? Também. Então, tem diversos esmaltes, né, batons, né? Tem diversas formas de trazer a apelação para nós, né? Apelar, né? Vender, né? Querer vender aquele produto, né? Roupa, carro, enfim. Então, é uma linguagem apelativa, conativa, né? Centra-se no receptor, o emissor procura influenciar o comprometimento do receptor, né? Como o emissor se dirige ao receptor, como o uso de tu e você, né? E vocês vão verificar verbos de ordem, né? Imperativo. Faça, compre, né? Invista, né? Tem
Aí a apelação, os verbos no imperativo. Aqui tem meu chamado povo, que as bênçãos de Deus, Senhor, todo onipotente, desçam sobre vocês, né? Aqui tem a linguagem apelativa ó, da Coca-Cola, ou seja, beba Coca-Cola, né? Seu dia fica mais feliz, né? Tudo ao seu redor agradece, como fosse algo assim, uma festa, uma alegria, né? Linguagem apelativa. E aí vocês têm a fática está centrada na comunicação, no diálogo, não é? Temos aqui exemplos, aí ele diz sobre a fática, não é? Observe que a preocupação do emissor é manter contato com o destinatário, tentando o canal de comunicação. As falas do professor têm uma função fática, para saber se Beto está atento ou mesmo ocorre com o famoso, né? Já expliquei aqui, qualquer comunicação direta com o telespectador, né? Até nos paradidáticos, né? Machado de Assis, ele escreve assim, caro leitor, né? Ele tem um diálogo aí com o leitor. Tem as funções da linguagem, né? Centrada no código, usa a linguagem para falar dela mesma, a poesia, né? As funções da linguagem não existem isoladas em cada texto, né? Embora uma delas acabe predominando, elas convivem e mesclam-se, né? Pronto. Aí essa aqui, a parte da função da linguagem. E agora vamos para pressupostos subentendidos, né? Vamos lá. Quando estávamos em sala de aula, eu escrevi lá para vocês algumas formas de identificação dos pressupostos, né? E subentendidos. Nos pressupostos, há termos que deixam claro, não é? Que há alguma informação pré-estabelecida, não é? Alguma informação que deixa entender que algo aconteceu, ou ainda vai acontecer, né? Então, temos os pressupostos, e eles são dados para a gente no texto através de conjunções, através dos verbos, através de advérbios, não é? Temos essa clara informação. Aí temos aqui, ó. Nem tudo no texto está claro, né? Nem tudo aparece ali escrito. Então, mas há termos que deixa que você tire essa informação porque ele está ali, foi posto, né? Foi escrito ali. Então, quando lemos um texto, não podemos ficar atento apenas às informações explícitas, né? Explícitas, aquelas que são raras. Quando lemos um texto, não podemos ficar atentos apenas às informações explícitas, aquelas que são claras e são escritas. Para uma completa interpretação, temos que prestar atenção ao que está nas entrelinhas. Aqui eu já passei, né, tudo isso para vocês, né? Preste atenção na crítica, né? A crítica que está escrita, mas ela não existe. O que essa teoria faz de crítica, né? Aí, ao lermos, né, nós vimos que a pessoa faz uma crítica que há várias formas, né, de vida, né, e que, no final das contas, ele fica preso ao computador, né? Então, é uma crítica
né? Não foi escrito, mas ficou pressuposto aí. Então, ele diz assim, o que é o pressuposto? Aqui existe o que é o pressuposto. Observe essa frase. Em São Paulo continua fazendo frio, né? Ele disse que, ou seja, antes já ocorria frio, né? Já estava frio. E no verbo continuar diz que permanece, né? Então, aqui, ó. Aqui existe um posto que é no momento em que essa frase foi dita, o tempo em São Paulo estava frio. E o posto é a informação explícita. Porém, o verbo destacado demonstra uma informação pressuposta. Antes da frase ser dita, já estava frio, né? Aí veja, analisando pressupostos. Os pressupostos não estão escritos na frase, mas podem ser entendidos por causa de uma palavra ou expressão contida na sentença. Veja, passei o dia todo na escola, mas foi bom, né? Já expliquei para vocês, né? Poderia ser até outro elemento coesivo de efeito positivo, né? Passei o dia todo na escola, porém foi bom, né? Passei o dia todo na escola, contudo foi bom, né? Então, aqui vocês percebem que nem sempre a escola é bom, mas naquele dia foi bom, né? Então, informações explícitas. Eu passei o dia todo na escola, esse tempo na escola foi bom. Então, ao identificar os pressupostos, tente achar esses elementos, não é? Que, que trabalhe isso, né? Então, vejam, informações pressupostas. A palavra mas mostra que geralmente o tempo na escola não era tão bom assim, não é? Aí, qual o pressuposto dessa frase? Não é? Flávio parou de beber, ou seja, ele bebia antes, não é? Embora tenha chovido esse fim de semana, foi muito agradável, ou seja, quando chove não é muito agradável. Os funcionários ainda não receberam o salário desse mês, né? Ou seja, já deveriam ter recebido, não é? Vamos lá. E agora o subentendido. Tem até a letra de música de Lu Santos, né? Já expliquei aqui para vocês, né? São insinuados, né, no texto. Elas não são escritas e precisamos ler, né, nas entrelinhas. Veja, no contexto dessa telinha, por exemplo, né, a pessoa, ei, táxi! Quando se faz isso, é óbvio que o taxista sabe, né, que ele quer um táxi. O contexto da telinha é o homem tentando pegar um táxi, né, ao gritar, ei! Este é subentendido que ele está chamando o veículo. Para causar humor, o autor brincou com a situação, né? Então, veja, ó, quando se tem os subentendidos, fazem uma pergunta indireta, né? Você tem relógio? Né? A pessoa quer que você responda que horas são, né? Não disse aí, né? Você tem relógio, né? Senhora, sua sacola está pesada? Ou seja, a pessoa está se oferecendo, né? Para levar, né? A sacola, né? Filho, leva o guarda-chuva, ou seja, vai chover, não disse, né? Não ficou aí, mas foi subentendido aí que poderia ser isso. Aqui é uma informação pressuposta, né? A outra subentendida, né? Quando diz aqui, a pessoa que quer ser prefeito, né? De novo, ele falou, aí a senhora perguntou assim, mas ele já foi prefeito antes, né? Então, para ser aqui, ou pode tá subentendido que ele já se candidatou, né? E a outra parte, para que ele seja prefeito de novo, ele tem que já ter sido eleito, né, alguma vez. Né? E a parte desconhecida da mulher. Né? Então, nós temos aí a parte pressuposto e temos a parte subentendida da informação, tá certo?
Pronto, eu vou fazer aqui rapidinho a chamada, depois eu passo para vocês as informações finais, tá? O registro aqui é a palavra presente, certo? Vocês digitam aí no chat, por favor, a palavra presente. Raquel, presente. Vamos lá. Giovana Queiroz. Denis, Cauane. Pedro, Clara, Marcela e Luísa. Vamos lá, turma. Pedro, já foi. Quem mais? Luísa. Não, não é a palavra estou aqui, não. Você tem que digitar a palavra presente. Viu, Denison? Isso. Tem que digitar a palavra presente, para que seja registrado aí, nada, para que possa registrar aí a presença de vocês, certo? Eu poderia, da próxima vez eu coloco isso aqui, viu? Para vocês digitarem. Vamos, turma. Quem mais? Cauane, Marcelo, Luísa, Clara, Giovana, Cauane, isso, presente. Vamos lá. Marcelo ainda não colocou aqui presente. Turma, vamos lá. Aí, ó, aí, sempre Marcelo, né? Cadê Marcelo, meu Deus? Marcelo. Ah, eu queria um presentinho também. Nem que seja uma caixinha de chocolate, não é? Ai, ai. Vamos, olha, ajudem aí os outros que ainda não responderam. Vai responder. Vamos lá. Falta Luísa, falta Marcelo. Giovana e Clara, né? Clara, cadê você, Clara? Repare. A Adila saiu da aula, foi. Raíssa, eu também não vi hoje na aula. Não, acho que não entrei. Repare, vai terminar a aula e esses meninos vão dar presente. Clara. Pronto, Luiz. Aí você tem que digitar aí a palavra presente para eu registrar a sua presença do dia. Pronto. Quem puder avisar aí, ó, falta ainda a Clara, que ainda não deu presente. Falta Marcelo e Giovana Queiroz. Também não deu ainda a presença aqui. Tem que escrever, tem que digitar aí a palavra presente para formar aí a lista da presença de vocês de hoje. Isso, Clara. Oi, Marcelo. Digita aí. Isso. Agora falta somente Giovana. Não é isso? Acho que eu não vi aqui Giovana. Giovana, muito bem. Pronto. Algumas alunas que eu percebi, acho que só foi a Adla, né, que acabou saindo da aula. Eu acho. Pronto. Para terminar aqui a aula com vocês, obrigada, viu, para quem participou hoje da aula. Só os últimos recadinhos é que Daniel também, né? Pronto. Para eu digitar lá na lista, né? Isabela também saiu. Pronto, deixa eu colocar aqui. Daniel, não foi? Adila e Isabela. Mas participaram aí da aula, né? Acho que ocorreu alguma coisa, acabou saindo. Para registrar. Pronto. Quanto à prova de vocês, por favor,
serão essas 10 questões, a produção de texto. Quem puder escrever para mim uma produção de texto para eu avaliar, né, antes da prova, né, ver como está o ritmo, dar alguma sugestão, orientar, né, escrevam até sexta. Quem já me escreveu, eu vou corrigir, certo, até essa semana, para quem já enviou, certo, para adiantar também. E espero que vocês tenham gostado. Né, estudem, olhem o roteiro, né, e obrigada também por vocês terem participado. Boa prova na segunda-feira. Tirem as dúvidas. Se tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail, né? Vocês têm aí um e-mail para entrar em contato, certo? E até a nossa próxima aula. Luísa, você pode escolher um tema. Nós já trabalhamos 5 temas dentro do módulo, tem lá na apostila de vocês. Aí você pode escolher um desses 5 temas que você achou melhor, entendeu? Produzir, certo? E enviar por e-mail, tá bom? Então, a aula terminou aqui. Até segunda-feira, né? Nossa prova. Tchau. Beijos. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu... Exame.